Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo, irmão Márcio Leite. Hoje são exatamente dia 10 de abril de 2023, para a glória de Deus. Estamos mais uma vez recebendo a oportunidade de vivermos na presença de Cristo, o autor e consumador da fé. Uma palavra para você, para mim, para todos nós, para vocês, senhores pastores, os senhores pastores, homens de Deus que Deus levantou, consagrou como homens de Deus, considerado como pastores. Isto é uma mensagem para todos os pastores terrenos. Muitas das vezes os pastores hoje, nós que estamos na presença de Cristo, eu não sou pastor, mas eu tenho o pastor dos pastores, que é Cristo. E você também, homem de Deus, que o Senhor ungiu como pastor. Então você está reclamando, dizendo para muitos que está difícil, que um pastor passa muita luta, é muito trabalho. Até mesmo diz assim, está difícil, você não sabe o que um pastor passa. Você acha que está sendo difícil ser pastor hoje? Você acha? Vocês aí, homens de Deus que o Senhor levantou como pastores nesta terra, que o Senhor consagrou como pastores. Porque tem o pastor dos pastores, que é Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, e tem o pastor terreno que o Senhor ungiu como pastor. Os senhores têm reclamado, dizendo que é difícil ser pastores. Será que é mesmo? Os senhores pastores hoje terreno, vocês têm recebido uma coroa de espinho na cabeça? Não. Os senhores têm recebido cravos, pregos pregados nas mãos e pés por amor ao próximo? Vocês têm recebido em tua vida hoje? Vocês já foram chicoteados, cuspidos por amor às almas? Vocês são pastores. E muitas das vezes os pastores dizem, você não sabe o que passa, o que é a vida de um pastor. Você está achando difícil? Você já recebeu, na hora do momento de dor, que você tem recebido ali, tem tido sede, você tem recebido uma esponja de vinagre na tua boca. Vocês têm andado a pé atrás das almas queridas, almas sofridas, não têm andado a pé. Vocês também têm pegado jumentinha para ir em determinado lugar falar do amor do reino de Deus? Não tem? Vocês têm passado por dificuldade, foram pendurados numa estaca chamada cruz. É isto aí. Muitas das vezes nós que estamos com Cristo, nós homens de Deus, mulheres de Deus, muitas vezes chegamos diante de um pastor e o pastor diz, está difícil, você não sabe o que passa um pastor, a dificuldade que passa um pastor. Será que nós hoje verdadeiramente temos passado por dificuldade, como Jesus passou? Pastores, homens de Deus consagrados como pastores, não reclame da tua vida de pastor. Valorize esta posição que o Senhor te colocou. Seja grato ao Senhor Jesus, o nosso Deus, por ser chamado pelas pessoas de pastores. Sim, nós temos o pastor dos pastores, que é Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Mas Jesus também, pela graça e misericórdia, levantou homens de Deus, conhecidos nesta terra como pastores. E muitas vezes os pastores estão reclamando, dizendo, você não sabe o que passa a vida de um pastor. Lembre-se, hoje nós estamos em tempos modernos, com facilidade, e ainda nós estamos reclamando. Jesus passou por tudo isso. Jesus Cristo, ele recebeu uma coroa de espinho na cabeça por amor a você. Jesus Cristo, ele foi chicoteado por amor a nós. Jesus Cristo recebeu a lança, vazando o teu corpo de um lado para o outro, ali saindo sangue e água por amor a nós. Jesus Cristo andou descalço por amor a nós. Jesus Cristo não teve salário por amor a nós. Jesus Cristo, ele na hora da dor, tendo sede, ele recebeu uma esponja com vinagre na boca dele, que estava de humilhação. Jesus foi pregado nu na cruz do Calvário, seminur, porque além de Jesus perder a túnica dele, ainda lançaram sorte às vestimentas dele. Jesus sim poderia ter reclamado que é difícil tomar a vida de pastor, ser perseguido.
Então, senhores, homens de Deus, agradeça a Deus por essa posição que o Senhor te consagrou como pastor terreno. Vocês que recebeu esse cargo de pastores, foram ungidos, as almas, as pessoas queridas, têm amado os senhores como pastor da vida deles. Jesus é o pastor dos pastores, Jesus é o verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas o Senhor, por amor a nós, ainda consagrou homens nesta terra, que é considerar como pastores. Lembra dos pastores de Abrão e Ló, que entraram em contradição, em contenda uns aos outros? E hoje muitas vezes as pessoas falam dessa forma: eu não quero ser pastor, porque verdadeiramente é tão difícil ser pastor. Não pense dessa forma. Hoje nós estamos com tempos modernos. Se você quer evangelizar, você tem um carro. Se você não tem um carro, Deus prepara uma condição de você ir. Mas e Jesus? Jesus andou a pé por nós, não reclamou. Recebeu coroa de espinho na cabeça por amor a nós, não reclamou. Recebeu a lança atravessando o teu corpo, e ali saindo água e sangue, com a dor por amor a nós. Jesus Cristo, ele foi realmente um homem nesta terra, mas ele venceu, ele não reclamou com o Pai, ele ali sofrendo tormentos e dores por amor a nós. Ele foi como uma ovelha muda para o matador, em silêncio, não reclamando diante do Pai. E hoje, muitos pastores hoje estão reclamando: você não sabe como é a vida de um pastor. Meu amado, agradeça a Deus. Se o Senhor Deus te consagrou, te levantou nesta terra como um pastor para direcionar as ovelhas, seja grato a Deus. Nunca diga: está difícil. Um pastor passa dificuldade. Dificuldade passou o pastor Jesus. Dificuldade, peleja, perseguições, sofrimento, passou realmente o pastor Jesus. Mas você aí, eu, nós não estamos passando nada que os antigos passaram. Hoje nós temos tempo moderno. Hoje nós temos a internet. Temos meio de comunicações para anunciar o reino de Deus. Antigamente, no ano passado, os discípulos, os apóstolos sofriam, dava a tua vida por amor ao evangelho. E hoje muitos estão reclamando. Até mesmo reclamam: é difícil ser pastor, é difícil, estou passando por afrontas e pelejas, sou perseguido. Ainda diz: você não sabe como é a vida do pastor. Lembra-se, hoje nós estamos em tempos modernos, com facilidade. Só basta nós levarmos a sério o evangelho de Cristo. Homem de Deus, você que está me ouvindo esse vídeo aí, ó, você que foi consagrado, direcionado pelo Espírito de Deus, que nesta terra muitos se conhecem como um pastor terreno, seja grato a Deus. Agradeça a Deus por você tomar esse título de pastor. Jesus, ele é o pastor dos pastores, que deu a vida pelas ovelhas. Mas também tem um pastor terreno. O Senhor consagrou homens fiéis, que são chamados de pastores nesta terra. Nós valorizamos, respeitamos os pastores. Mas lembre-se, senhores pastores, nunca diga: você não sabe o que é a vida do pastor, você não sabe o que o pastor tem passado. Calma. Quem passou verdadeiramente por tudo, em dificuldade e dor, foi Cristo. Hoje nós temos facilidade. Por mais que muitos achem que é difícil pregar o evangelho, se você for analisar, eu for analisar, nós fomos analisarmos, hoje nós estamos na regalia, nós estamos ligados à net, às internet, os meios de comunicação, temos um carro, muitos que não tem carro, mas tem outra pessoa que leva ele, tem salário. E Jesus, o pastor dos pastores, ele só teve sofrimento, mas por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós, ele venceu calado, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, mas nunca reclamou. Vocês são consagrados a homens de Deus, pastores. Valorize esta posição que o Senhor te levantou, que preparou você para cuidar das ovelhinhas que somos nós. Nós somos ovelha do pasto de Cristo. Jesus é o pastor dos pastores, mas vocês também é considerado como pastor.
Zele daquilo que o Senhor te entregou. Não brinque com o evangelho. Não brinque com o reino de Deus. Não brinque com a oportunidade que Deus te deu de consagrar como homem de Deus, um pastor. Que Deus vos abençoe, do teu amigo irmão Márcio Leite. Valorize a posição que Deus te pôs. Não reclame. Está difícil ser pastor. Você não sabe o que o pastor passa nesta terra. Meus queridos, passou. Quem passou verdadeiramente o sofrimento foi Cristo, o pastor dos pastores. Mas Jesus, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca reclamou, mas venceu em silêncio. E você não é diferente, pastor. Senhores pastores, que Deus abençoe a todos vocês. Fique todos a glória da paz de Jesus, teu amigo Márcio Leite. Valorize esta posição que o Senhor te levantou, te ungiu para pregar as boas novas do Senhor na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus nessa terra. E lembre-se, nós não temos passado nada do que os antigos pastores passou, do que o próprio pastor dos pastores passou, Jesus Cristo. Fiquem todos na glória da paz de Jesus e valorize a tua vida na presença de Cristo. Amém?